vamos lá então, vamos retomar. A Raquel me fez a primeira pergunta, que era em relação às datas de retomada no turismo no Rio de Janeiro. E quando eu falo Rio de Janeiro, eu estou falando de município de Rio de Janeiro, não estou falando de estado, tá? Porque é o protocolo que a gente tem de abertura, nesse momento, município. E como eu disse, isso ainda pode ser alterado, porque é Brasil, isso muda toda hora é alguma coisa nova. Então, o que vale é ficar atento em relação aos órgãos oficiais, tá bom? E aí, em relação à data, o que a gente tem? Nesse plano de reabertura, a gente tem a questão das fases, tá? E essa fase iniciaria hoje. E em relação à data, eu tenho 15, cada fase ela inicia a partir de 15 dias. Então, vamos supor, eu tenho essa primeira fase iniciando dia 2. Daqui a 15 dias inicia a fase 2. Daqui a 15 dias inicia a fase 3. Da fase 3, mais 15 dias, fase 4. E por aí vai até a fase 6, tá bom? Isso é o que a gente tem hoje. O turismo em si, a gente tem várias atividades que são englobadas, que são consideradas como atividades culturais, né? Se vocês pararem para olhar esse plano, vocês vão ver lá que na fase 3, né, essas atividades culturais em espaço aberto, porém sem aglomeração, ela já começa, tá? E aí o que eu estava falando antes é a questão do que é considerado aglomeração. A questão é, em nenhum protocolo, nem das secretarias de turismo, nem da OMT, que é a Organização Mundial de Turismo, em nenhum desses protocolos informa qual é o número máximo de pessoas para ser considerado aglomeração. Tá? Isso não existe. O que vai precisar acontecer é de um distanciamento entre essas pessoas, de 1,5 metro, ok? Na fase 4, você já tem uma opção que é a reabertura de atividade cultural em espaço fechado. Então, fase 3, espaço aberto, sem aglomeração, e fase 4, espaço fechado. E aí eu estou falando de centros culturais, eu estou falando de museu, enfim, estou falando de tudo isso. Para esses equipamentos, esses espaços fechados, o uso de máscara, ele é obrigatório, tá bom? Então, o que a gente tem é isso. O turismo em si, com reaberturas de atrativos turísticos, ele não tem uma data ainda específica para acontecer, ele está dentro dessas fases, mas até a fase 6 ele vai ser reaberto. Então, quando a gente fala de data, a gente não tem exatamente certinho a data, a gente tem as fases. É isso que eu quero que vocês fiquem isso muito claro assim na cabeça de vocês. E que isso pode mudar a qualquer momento, tá bom? Então, quando a gente for falar de data, a gente pensa nas fases e que cada fase tem uma duração aí de 15 dias. Beleza? Respondida a E é questão das datas? importante, respondidíssima, mas eu queria falar um pouco sobre isso também, né? Colocar para você falar um pouco sobre isso, que é importante a gente pensar que a reabertura, né, do comércio ou o retorno das atividades não significa que o coronavírus acabou, né? Então a gente Exatamente. precisa manter uma série de cuidados e uma série de... Porque o nome da live é justamente esse, né? Responsabilidade no turismo. Né? Então, a gente, enquanto profissional de turismo, precisa ter, né, um olhar sensível para toda essa situação, mas, acima de tudo, atitudes reáveis. Né? Então, como você vê que isso pode ser traduzido no dia a dia, né, nas atividades turísticas, como essa responsabilidade com a vida das pessoas e como a gente sempre colocou aqui em todas as lives que falamos a respeito, né, da interrupção dos serviços, não só dos clientes, o resguardo da vida não só dos clientes, mas principalmente também dos colaboradores, dos guias, da equipe, de todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho. Então, como isso pode ser feito? Então, de acordo com os protocolos, né? Todos esses roteiros, independente do tipo de turismo que é realizado, se é um walking tour, se é um city tour, né, um sightseeing, da galera que trabalha com turismo sabe o que eu estou falando, que é que todo mundo entra no ônibus e vai visitando os pontos turísticos.
o uso da máscara ela vai ser obrigatória. E, consequentemente, quando esses protocolos eles começam a dizer, né, sem aglomeração, como eu disse para vocês, não esse número mágico, ninguém chegou nesse número mágico ainda do que é considerado já aglomeração. Eu tô O que rindo. a gente já... Ai, Jesus. O quê? Que Não, foi? depois eu falo. Eu tô rindo por causa dessa questão do que é aglomeração. Porque, assim, eu já tive a oportunidade de debater com pessoa que estava em pagode, com rodinha de samba, batucando, cantando, um na cara do outro, sambando, rodando, descendo Falou que até o não chão. estava aglomerado. Mas não estava aglomerado. Eu falei, gente, o que é aglomeração? É um Maracanã, um Rock in Exatamente. Rio? É o quê? Porque eu não sei mais, entendeu? Não temos condição de responder o que é uma Pois é. aglomeração. Para mim, assim, o que eu consigo entender em relação a essa aglomeração, e aí trazendo para o turismo sempre, é essa questão das pessoas não conseguirem ficar afastadas de 1,5 metro cada uma. Então, se você tem 10 pessoas numa sala na minha casa, e aqui na sala da minha casa, eu não consigo colocar 10 pessoas afastadas 1,5 metro de cada uma. Tá entendendo? Então, assim, se você começar a fazer esse tipo de raciocínio, aí você começa a entender o que pode ser considerado aglomeração. Então, se a gente está falando de um walking tour, que é na rua, por exemplo, né, numa Praça Cinelândia da vida, eu consigo colocar pessoas, uma quantidade razoável de pessoas, 10 pessoas, 1,5 metro afastadas uma da outra. Entendeu? Então, vamos pensar nessa aglomeração nesse sentido, já que não existe um número mágico para essa aglomeração, né? Então, só pode 10 pessoas, 6 pessoas. Não, pense que essas pessoas precisam estar separadas de 1,5 metro cada uma, entre elas. E aí, voltando, né, à questão da segurança. Todos esses protocolos que eu falei para vocês, eles têm tópicos, e os tópicos são basicamente os mesmos. Esses tópicos aí são, por exemplo, distanciamento social, eu estou olhando a minha cola aqui, distanciamento social, higiene pessoal, sanitização dos ambientes, comunicação e monitoramento. E dentro desses 5 itens, eu consigo falar para vocês qual vai ser a visão da Sou Mais Carioca, o que a gente está pensando, de que forma a gente está se preocupando com vocês, e para vocês observarem se outras pessoas que também trabalham com turismo vão utilizar desse protocolo, utilizar dessa orientação da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Então eu vou passar rapidinho por esses tópicos para vocês entenderem um pouco. Então vamos lá. O distanciamento social, como eu acabei de falar, 1,5 metro de cada pessoa precisa estar afastada até 1,5 metro. Beleza? A questão da higiene pessoal é o uso do seu álcool gel, de levar na bolsa, né? O uso da máscara, ela vai ser obrigatória, tanto em espaços fechados quanto em espaços abertos. A gente ainda não sabe por quanto tempo esse uso da máscara vai ser obrigatório, provavelmente até lançarem algum tipo de vacina, algo do gênero. Então, a higiene pessoal entra nesse segundo tópico, que é lavar as mãos, né? O uso do álcool gel, o uso da máscara. A sanitização dos ambientes, isso já vai mais de acordo para museus, isso vai mais para atrativos turísticos, onde esses ambientes vão precisar ser higienizados constantemente. Então, a gente tem muito atrativo turístico que tem corrimão, que tem, por exemplo, bebedouros utilizar, por exemplo, com água, vai ser uma das soluções. Algumas coisas que são de uso compartilhado nesses lugares vão parar de ser utilizados. Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso também, tá? A comunicação, quando a gente fala de comunicação, essa agência, ela está se comunicando com o seu cliente de uma forma assertiva sobre... E aí, quando eu falo isso, eu quero que vocês entendam que é o seguinte: essas postagens que essa pessoa faz, ela está levando esse cliente para, olha, vem para o passeio, mas vem usando a sua máscara, né? Traga o seu próprio álcool gel, traga a sua própria garrafinha, evite compartilhar alimento, compartilhar. Ai, pô, toma aqui a minha água.
acabou isso, gente. Acabou, porque a gente precisa, né, se manter íntegro nesse sentido de saúde que eu estou falando, e manter o outro também, porque muitas pessoas ficam assintomáticas, ou seja, elas não desenvolvem nenhum tipo de, como fala? Eu esqueci a palavra agora. Sintoma, não desenvolve nenhum sintoma. E aí, consequentemente, passa para outra pessoa e aí a outra pessoa fica com coronavírus e aí nem sabe, né? Então, essa questão da sanitização dos ambientes vai ser muito importante. Fiquem atentos em relação a isso. E a questão do monitoramento, que é o quê? Verificar a questão dos órgãos competentes, Organização Mundial de Saúde, o que essas pessoas estão falando, se essa curva já está diminuindo, se essa vacina ela já foi desenvolvida. Então, esses 5 tópicos que estão em basicamente todos os protocolos na área de turismo, vocês precisam estar atentos, vocês precisam verificar se essas pessoas que vocês seguem, que vocês vão nos passeios, que vocês começam a querer sair de casa, né? Mas tenta ver isso antes, né? Essa empresa, ela tá preocupada com você? Ou ela simplesmente quer começar a fazer os passeios e não tá nem aí? Não é assim que as coisas funcionam. As coisas precisam ser organizadas, pensadas, planejadas, né? E aí, pegando aí o que a Raquel perguntou em relação à Sou Mais Carioca, a gente tá, todos os guias da nossa equipe, comigo, com as minhas outras 2 sócias, a gente está aqui quebrando a cabeça para tentar identificar o que vai ser o melhor em relação a esse retorno. O que não significa que, a partir do momento que for liberado o turismo, que a São Mais Carioca vai voltar na mesma hora. Não vai. Por quê? Porque a gente se preocupa com a nossa saúde também, né? A gente se preocupa com a saúde da nossa equipe. A nossa equipe, ela quer estar segura para poder sair na rua e fazer o passeio da melhor forma para você, né? Seja usando a máscara 100%, vai usar, e aí a galera vai no microfone para todo mundo conseguir ouvir, né? O uso do álcool gel, a gente está vendo N possibilidades do que a gente pode fazer para que você se sinta seguro também na realização desses passeios com a Sou Mais Carioca. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Não caiam nessa de querer sair que nem cachorro trancado dentro de casa, que abriu o portão da rua e vai querer sair correndo com qualquer pessoa, né? Vejam que pessoas são essas, que pessoas são essas que estão fazendo trilha logo depois da reabertura, que não estão aí preocupadas, sabe? Muito pertinente falar nisso, Gabi, que é justamente o que eu ia falar agora, para colocar isso aqui como uma pergunta. E também, a Gabi, você está parecendo, sabe, testemunha de crime quando dá entrevista, que não pode identificar. Você está com um pouco de voz de robô e tá assim, ó, nublado. Ah, sorry. Mas assim, tá conseguindo me ver e me ouvir ou não? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo, mas não tá vendo a direito. imagem que não estava boa, mas já voltou. Tá. Vamos lá. Então, assim, é complicado nessa situação. A gente tá todo mundo querendo sair, tá todo mundo querendo respirar o ar, né, lá fora, querendo ver a vida. Mas existem as precauções que a gente, enquanto profissional, tem que tomar, e existem as precauções que o cliente precisa tomar. E aí eu queria saber com você falar agora para o pessoal, quais são as precauções que o cliente que vai consumir esses serviços, que vai fazer um passeio, que vai para alguma excursão, ou passeio que seja, walking tour, quais são as precauções que essa pessoa precisa ter para não cair em cilada, para não estar nas mãos de repente, pessoas que não são as pessoas mais indicadas para conduzir as coisas da melhor forma, que vão fazer tudo do jeito que acha, que quer, que é o certo, porque não são profissionais, né? Essa é a realidade. Existem pessoas que são profissionais, que fazem tudo corretamente, tem pessoas que não são, e aí tem o mal profissional e tem
o não profissional, que é aquela pessoa que nem é da profissão de guia e Tá, vamos lá. Primeira dica para você não cair numa cilada, Bino, é verificar se esse guia é um guia cadastrado. E aí, quando eu falo que verificar se é um guia cadastrado, significa que ele tem essa carteirinha aqui, tá? E aí, o layout já até mudou, porque a minha carteirinha ela vence em 2021 e já tem um layout novo. Mas o que você precisa saber é se esse guia ele é cadastrado no Ministério do Turismo. Significa o quê? Que ele estudou no mínimo um ano quase para ele ter uma credencial. Estudou N assuntos, desde primeiros socorros até história do Rio de Janeiro, geografia, técnicas de guiamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que o trabalho do guia de turismo é muito fácil, porque é só levar as pessoas para os lugares. Só que não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com pessoas. Então, você pensa aí que normalmente a gente leva 15, 20 Gabi, pessoas no walking tour. Oi. tá travando. Eu não tô conseguindo escrever para você para dizer que tá travando, eu vou ter que te interromper. E a sua imagem tá bem complicadinha e a voz tá lá longe, assim. Tá, Vamos lá. tá parecendo até que você é uma correspondente internacional dentro de um bunker. Tá Vamos no melhorar bunker do aí. Trump. Melhorou ou tá a mesma coisa? Me fala aí. Pra mim tá o mesmo. Tá bem quadradinha. Tá a mesma coisa? Tá ruim? Mas aí o pessoal tem que falar se melhorou, porque algumas pessoas estavam sinalizando que. Que travou. Vamos lá. Gente, o que tá acontecendo? Melhorou? O som. Se a gente tiver com Melhorou, som, Kel? eu acho que dá pra ir, né? Melhorou? Só o som. O som melhorou. Isso. E eu tô aqui tentando, tô achando que eu tô na Sou Mais Carioca, eu tô tentando mexer nas coisas aqui, não tô conseguindo. Não tô, não estou tendo sucesso. Então, eu ia te perguntar em relação a como que faz para fixar o comentário. Eu não sei. Eu estou tentando ver, colocar Você aqui. No... clica em cima dele, pressiona o comentário, que aí aparece escrito fixar. Peraí. Turismo. Melhorou a imagem, gente? Vai me Melhorou. falar. Então, beleza. Peraí. Então vamos aproveitar que melhorou e vamos que vamos. Então, olha só. Então, olha só, tô clicando no comentário e não tá acontecendo nada. Vou lá. Jesus. Tem dia que ele não quer também. Tem que aceitar. Tá. E aí que eu tô falando, para você não cair em cilada, a primeira coisa que você tem que ver é se esse guia, se essa pessoa que está conduzindo aquele tour, ele é um guia credenciado, tá bom? E quando eu falo Mostra o credenciado, cadastro agora, que melhorou a imagem. significa que ele tem aqui, tá bom? Se ele não tiver essa credencial, ele não é um guia de turismo legalizado. Ele está exercendo a profissão ilegalmente. É um crime, amados. A profissão de guia de turismo é a única profissão dentro do mercado de turismo que ela é regulamentada pelo Ministério do Turismo. Então, se você está aí fazendo trilha, se você está aí fazendo passeios culturais, e essa pessoa que está levando você nesses lugares não tem isso aqui pendurado no pescoço, ele não é um guia legalizado. Ele está exercendo a profissão ilegalmente, tá? Essa é a primeira coisa que vocês precisam perceber para não cair em cilada. E aí eu falo de walking tour, eu falo de excursões rodoviárias, né? Aquela galera que vai lá na excursão com a tiazinha,
do sítio do não sei o que das quantas, essa pessoa tem isso aqui? Se não tem, tá ilegal. Se não tem, você pode denunciar. E dá para saber também, né, pela pesquisa, né? Dá para você ir lá e fazer uma busca no site do Cadastro. Dá para acessar o como é site que do eu não quero chegar no dia lá do passeio, olhar para a cara do candango e ver que não tem e dar meia volta, voltar para casa. Posso ver isso antes, né? Posso olhar lá no organizador, fulaninho de tal. Vai lá no site, procura fulaninho de tal e vê se ele tem cadastro. Exatamente. No site do Cadastur, você consegue colocar o nome completo desse profissional, consegue selecionar pela região que ele trabalha e você vai verificar se ele tem a credencial ou não e se ele tivesse, está na validade. Ainda tem isso também, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam verificar, se essa pessoa está legalizada, se ela está credenciada, tá? A segunda coisa que vocês vão precisar se preocupar, principalmente nesse retorno aí, pós-pandemia, é a questão do número de pessoas, né? Tem uma galera aí que faz passeio gratuito, participa de passeio gratuito, que não bota limite de pessoas, sabe? Que não bota uma quantidade de pessoas, que faz trilha com 150 pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Surreal. Primeiro que você está colocando um impacto ambiental bizarro, né, nesses parques nacionais. 150 pessoas ao mesmo tempo fazendo uma trilha e passando por reservas como Floresta da Tijuca, Parque Estadual da Pedra Branca, enfim, vários parques que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. 150 pessoas, que impacto é esse? Que esse guia, muito entre aspas, que não é guia, né? Que esse ser humano, que esse cidadão está fazendo, é um desserviço. Isso não pode acontecer. Então, verifique se há um limite de pessoas para fazer trilhas, se tem uma quantidade limite para essas pessoas fazerem. Isso já é um segundo ponto que você pode observar. Essa pessoa aqui, ela é séria mesmo? E às vezes, ainda assim, a pessoa pode ser credenciada, tem guia, mas não tem essa responsabilidade ambiental. Então, assim, é um aprendizado, ninguém nasce sabendo, isso é fato. Mas a gente precisa começar a identificar que essa responsabilidade, ela é do guia também. A gente tem responsabilidade com o ambiente e a gente tem responsabilidade com as pessoas que estão naquele ambiente. E aí, como eu falei para vocês, o trabalho do guia, tipo, não é fácil, né? Eu só consigo descansar quando eu chego em casa. Quando acabou o tour, quando eu chego em casa, eu falei, caraca, acabou, a galera tá em casa. Antes disso, não, é uma pressão que fica aqui nas costas que é surreal. Então, comece a observar com quem você está fazendo esses passeios, né? Se é com uma empresa, se é uma empresa séria, se é o guia que ele é legalizado. O Ed colocou bem, pontuou, né, falando sobre a questão do guia local, né, porque às vezes a pessoa vem de outro estado e aí tem aquela questão do guia ser cadastrado naquela cidade, naquele estado, e não de outro. Então, se vem um guia de outra cidade para o Rio com um grupo, ele, ao chegar aqui, precisa contratar um guia daqui, né? E isso também tem que ser observado. Por mais que a pessoa conheça, isso não é invenção nossa, não estamos querendo inventar a roda aqui, é a lei, né? Então a gente tem que observar essas coisas também. Tá passando algumas perguntas, fica de olho aí, Gabi, porque eu não sei porque o meu não tá me permitindo não tá me permitindo catar. Aí como é que eu faço as perguntas? Ele não quer aceitar meu dedo, é isso. Vamos lá. Me rejeita. A Sully falou aqui: impossível prestar atenção nas pessoas caso aconteça algo. A gente tem essa questão, né? O guia de turismo, quando ele está guiando, ele está focado no trabalho dele, mas ele tem que dividir a atenção aí também com as pessoas que estão ao redor, né? Com os turistas, enfim. A gente tem muita preocupação, gente, com essas pessoas. A gente que está na rua, a gente está direto em trilha, principalmente, a gente vê muito isso. Esses grupos vão,
grupos enormes para trilhas, que às vezes não são bem finalizadas, não são fáceis, e a pessoa que está na frente, meu amor, vai que vai. Vai que vai, vai que Exatamente. vai. E quem tem um ritmo mais lento não aguenta o tranco, fica para trás e se perde. E aí é povo chorando na mata, já vi de tudo, assim. E tu também. Então, enfim, situações absurdas que a gente encontra. Né? Então tem que observar isso que a Raquel está falando, porque normalmente, né, quando você faz trilha com um número razoável aí de pessoas, é interessante você ter 2 guias nessa trilha, né? Justamente porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Sempre tem a galera que tem um condicionamento físico melhor, então vai mais para frente. Tem a galera que tem condicionamento físico, né, mais pioradinho, mais melhoradinho, num negócio que precisa dar uma melhorada. E aí fica mais para trás, entendeu? Então, assim, se eu tenho 2 guias, eu consigo dividir, né? O guia que vai puxando o grupo e o outro guia que vai fechando a fila, que a gente chama assim. Então vocês precisam ficar atentos, porque senão as pessoas vão se perder. Né? Floresta da Tijuca, dependendo da trilha que você faz, tem vários caminhos, né? E nem todas são tão sinalizadas, muito bem sinalizadas. Então, se você não conhece, você vai se perder. Então, fique atento em relação a isso também. A Lidiane falou aqui que lá no sul, conheço a Lídia, ela é uma guia lá do sul, do Rio Grande do Sul. E ela falou que lá, alguns se ditam coordenadores, mas não são guias. Sim. Aqui também tem condutor, tem monitorador, tem tudo. Amados, não tem isso aqui, não é guia. Amigos. Eu já vi amigos que se reúnem. Amigos que você nunca viu na sua vida. Pelo amigos. Amor de Deus, não, né? que isso, eu não tô fazendo grupo, não. É só uma reunião de amigos. Ah, você conhece ele? Você. Ah, não. Eu vi na internet. Melhore. O Roberto tá falando aqui que já fez um passeio que o guia, o guia local ficou sentado bebendo Skol. Isso aí dá pra fazer uma live só dessas histórias, porque eu já fui em passeios que já aconteceram várias coisas. Eu nem imaginava ser guia de turismo, mas eu já passeando, né, viajando, já vi cada situação que eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Mas é aquilo, né? A gente às vezes, enquanto cliente, também contrata umas bombas que não sabe por quê, aí depois só resta ou rir ou chorar, né? Exatamente. O Cicerone Carioca tem uma questão aqui que é bem interessante e vai refletir. Que assim, se eu estou falando para vocês que o guia, né, quando você for contratar o guia, verificar se ele tem o cadastro, essa credencial, o Cicerone Carioca falou, você contrataria um médico sem CRM? Você contrataria um advogado sem OAB? Não ia contratar. Então, por que você vai passear? Por que você vai contratar um tour com um guia que não é credenciado? Não faz sentido nenhum, não é mesmo? Só voltando então, na questão... dizer que a responsabilidade é dos dois lados. Né? Exatamente. A responsabilidade no turismo é dos dois lados. A gente também, isso é um negócio que eu não tinha parado para pensar nesse sentido, que a gente, enquanto guia, obviamente, é pago para isso, tem que ter a obrigação, mas eu, enquanto cliente, também tenho minha dose de responsabilidade em procurar um profissional adequado, porque eu não vou colocar... não é porque não é minha barriga aberta na mesa de cirurgia que não é a minha vida que está em risco. Exatamente. A minha vida está em risco, então eu preciso... E é isto. Denunciem essas coisas. E a última coisa que eu queria falar, que era em relação ao guia local que você tinha sinalizado, a importância do guia local é tamanha que essa economia ela precisa girar também naquele local, naquele destino. Exatamente. Né? Então pensem aqui comigo, né, que no estado do Rio de Janeiro como um todo, eu acho que a gente tem uma média de 5.000 guias credenciados, né, no cadastro. Estou falando de estado. É uma média, tá, gente? Eu estou chutando assim muito pro alto. E aí, se esse guia sai daqui do Rio de Janeiro, vai para cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, São João do Rei e tal, Tiradentes. E ele sai daqui, ele vai guiar em Minas Gerais, ele está tirando o trabalho de um guia local de Minas Gerais, daquela cidade histórica, está tirando o trabalho dele, está tirando a diária que aquele guia poderia ganhar, sabe? E você só pode fazer isso se você fizer um módulo regional naquele lugar.
Então, por exemplo, quando a gente se forma como um guia aqui no Rio de Janeiro, a gente se forma como um guia regional, nacional e Mercosul. Significa que a minha credencial ela é válida, né, no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro e nos países pertencentes ao Mercosul. Mas isso não significa que eu posso guiar naquele local. Eu só posso guiar naquele local se eu tiver uma habilitação regional daquele destino, daquela cidade. Então, tipo, eu amo Ouro Preto. Eu quero ser guia também em Ouro Preto. Então, você vai ter que ir para Ouro Preto, você vai ter que fazer a parte regional de Ouro Preto, que é o quê? A parte histórica, geográfica, né? E aí, sua credencial, o seu cadastro, para ser um guia regional também em Ouro Preto. Entenderam? Então, o rolê, então não é assim, eu Não vou é de porque eu sei. qualquer maneira. Não, Já fui 3 vezes, já sim, sei Ouro tudo, já conheço. Preto, minha família é toda de Ouro Preto, vou guiar em Ouro... Amado, não, você não vai. Se você se formou em Rio de Janeiro, você vai guiar Rio de Janeiro, mas você pode conduzir um grupo até Ouro Preto. Chegando lá, você vai contratar um guia local de Ouro Preto para poder fazer o tour para vocês, tá bom? Foi perguntado lá atrás, em alguma dessas vezes que a gente caiu, voltou, sobre o uso de máscara na Sou Mais Carioca, se a gente ia ter máscara. Máscara da Sou Sim. Mais Carioca. Máscara com o logo da Sou Mais Carioca, é isso que vocês Eu estão acho que foi perguntando? isso a pergunta. Então, a gente está verificando quais são essas possibilidades. Todo mundo vai ter que usar máscara, isso é fato, tá? Tanto os guias quanto os turistas, os moradores, as pessoas que participarem do nosso tour. Porém, a gente está vendo qual é a melhor opção, se a gente vai colocar o logo, se não vai, né? De que forma a gente vai fazer isso, a gente ainda está verificando. Ainda não está nada certo se vamos usar o logo na máscara, se não vamos, mas o certo é que todos vão usar máscara. Isso é certo. E a gente está vendo como que a gente vai fazer também para dar um suporte para que talvez alguém, uma pessoa que chegue no local, o ponto de encontro do tour, e que não tenha máscara, ou que esqueceu, ou que, enfim, perdeu no meio do caminho, não sei o que aconteceu. Mas a gente também tá pensando todas essas possibilidades que podem vir a acontecer com essas pessoas que talvez esqueçam o uso da máscara. O fato é que a gente está, de todas as formas, se cercando e planejando, estudando ao máximo para que fique bem, bem, bem alinhadinho. E ainda assim, quando começar realmente, vai ter que ajustar, porque a vida é isso, né? É um eterno grande ajuste, né? A gente tenta aqui, tá tudo certo. Aí começou a ver que, não, isso aqui dá para melhorar, e a gente melhora. Tem alguma coisa que a gente, porventura, esteja esquecendo? Não, acho que não. E Eu Yara acho falou que que eu tô falando contemplou, igual a né? Anitta. Eu queria saber por que eu tô Eu falando achei igual. engraçado. Eu não estou conseguindo comentar aqui no quadradinho, mas quadradinho, referências, né? Mas eu fiquei achando engraçado também. Eu falei, muito tempo que eu não vejo vídeo dela, vou até procurar ver isso, gente. O que está acontecendo? Você fez plástica durante a quarentena? Não fiz, não. Eu tô aqui toda natural. Eu tô aqui só o cabelo que cresceu. Que isso, gente? Tem Só botou uma aqui peruca não, de leve. 3,5 aqui, ó. Tá que tá. Isso aí, vamos que vamos. Não falo de números, vamos Alguém, lá. Segue o baile. se alguém tem mais alguma dúvida aí, pode botar nos comentários que eu tô lendo aqui. Vocês estão achando que eu não tô lendo, mas eu tô lendo, tá, gente, os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a como saber se o guia não é ou não é credenciado, que ações você pode tomar, uma coisa antes de Lembrei de uma terminar coisa. que eu queria falar para você. Se você vê, né? Se você sabe, se você vê que tem pessoas guiando, levando grupos de 150 pessoas para fazer uma trilha, negócio desse nível, você pode e deve denunciar, tá bom? Você pode denunciar no site do Ministério do Turismo, no próprio Cadastro, você pode denunciar nas ouvidorias das secretarias de turismo na sua cidade. Você precisa fazer esse seu papel de cidadão, né? Você precisa colocar que se eu tenho uma profissão que essa é uma profissão legal e que eu preciso estudar para ser um guia de turismo,
E se tem pessoas que estão colocando a vida de outras pessoas em risco, como nesses casos, levar 150 pessoas para trilha, de não pensar, né? Tipo, o turismo vai reabrir dia 20, dia 22 já partiu trilha, levar a galera mesmo. Que plano essa pessoa tem? Não tem um mínimo de consciência em relação ao momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de pandemia, um momento da gente pensar realmente no próximo, pensar que todas as nossas ações influenciam o outro, né? E que esse outro pode morrer por sua causa, porque você não tomou uma determinada atitude. Então, vamos pensar nesse sentido. Se você vê isso acontecendo, se você sabe que está acontecendo, denuncie, faça a sua parte. Entre nos sites oficiais. Quando acabar essa live, vai ficar salva lá no IGTV, porque ela está super importante de ser falada. E lá eu vou colocar os sites, e-mails aqui do Rio de Janeiro, no caso. Você procure o que for na sua cidade, das secretarias de turismo da sua cidade, ouvidoria. E eu vou deixar lá linkadinho para vocês, porque caso vocês saibam de alguém que esteja exercendo a profissão de guia de turismo ilegalmente, você pode e deve denunciar, tá bom? Uma coisa que me ocorreu aqui durante o que você estava falando era sobre atentar também para as regras de mobilidade, né? Que a Yara falou sobre não poder andar no transporte público sem a máscara. E também que a gente atende pessoas de outras cidades, né, do entorno, Grande Rio, né, região metropolitana do Rio, então tem que estar também atento a isso. Se a pessoa está podendo fazer essa ida e volta, horário de ônibus também, a pessoa tem que estar ligado nisso, porque às vezes, da onde eu moro, tem ônibus para o Rio, mas até tal hora só. Então tem que ficar atento, porque aí passa da nossa responsabilidade, passa da responsabilidade do guia de saber o horário que vai ter ônibus para a sua casa. Então antes de sair de casa tem que ver direitinho os horários dos ônibus, as restrições de ida e vinda de cada cidade, porque como a gente falou, essas datas e possibilidades que a gente está falando aqui é com relação ao Rio de Janeiro, né? Cidade do Rio, Prefeitura do Rio. E aí tem que ficar de olho nas outras prefeituras, nas cidades do entorno, porque tá tudo diferente, né? Horário de ônibus, trem, metrô, tá tudo diferente, então tem que ficar ligado. Outra coisa também que foi dita foi a Lidiane perguntou sobre atrativos novos, se tem o Rio de Janeiro tem algum plano, algum tipo de atrativo novo, alguma coisa para tirar aí da cartola nesse pós-pandemia. Você está sabendo de alguma coisa? Novo, não que eu saiba, mas como eu falei para vocês, os atrativos turísticos, eles também têm os seus próprios protocolos, né? Então, por exemplo, o trem do Corcovado, ele vai diminuir a quantidade de pessoas que vão subir ao mesmo tempo, assim como o bondinho do Pão de Açúcar, né? Vai ter uma mudança em relação à capacidade de pessoas naquele mesmo local, e a gente ainda não sabe o quanto que essa capacidade vai ser reduzida, mas vai haver. Então, consequentemente, podem haver mais filas, né? Essas filas vão estar separadas de 1,5 metro de distância. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita parcimônia em relação a esse retorno do turismo. Eu sei que tem uma galera, né, tanto da minha equipe, da Sou Mais Carioca, eu também, que sou guia e vou pra rua, que a gente quer que isso aconteça, né? Que a gente gosta de estar na rua, a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de lidar com pessoas, fazer o nosso trabalho. Só que não tem como a gente voltar se nem o próprio Estado como um todo, quando eu falo Estado, eu estou falando de Brasil, não estou falando só Rio de Janeiro, né? O próprio país está confuso, né? Não está sabendo direito o que faz e o que não faz. Então, enquanto a gente não se sentir seguro de ir para a rua para dar o nosso melhor para vocês em relação aos roteiros, a gente não vai sair. Então, o que eu queria deixar muito claro aqui para vocês e objetivo da Sou Mais Carioca, o posicionamento da Sou Mais Carioca não vai ser imediato o retorno da Sou Mais Carioca nas ruas.
né? Não vai ser imediato que os guias da Sou Mais Carioca vão para a rua. A gente vai se planejar e a gente vai precisar se sentir seguro primeiro para passar essa segurança para vocês também. Então, acompanhe as redes sociais da Sou Mais Carioca, aqui no Instagram, Facebook. A gente está com um canal no YouTube agora, você pode ir lá seguir o canal, tem conteúdo muito legal que a gente está subindo para lá também. E você pode acompanhar a gente por todos esses canais. Enquanto a gente não volta para a rua, você ainda assim pode apoiar o trabalho da Sou Mais Carioca, participando dos tours virtuais, né? A gente já fez 4 tours virtual e foi ótimo. Já fizemos no Museu de Belas Artes, já fizemos na Cinelândia, já fizemos na Praça Mauá. Enfim, a gente já está programando outros roteiros também. E é muito interessante e é uma forma de você apoiar o nosso trabalho para quando a gente voltar para a rua, voltar com todo o gás. E a segunda forma de apoiar o nosso trabalho é também com o e-book que a gente desenvolveu para que você conheça 50 lugares diferentes no Rio de Janeiro após o isolamento. Então é a segunda forma também de apoiar o nosso trabalho em tempos de isolamento. O que a gente mais quer é que a gente saia disso, mas saia bem, saia vivo e saia saudável. Exatamente, porque não adianta se afobar, botar a carroça na frente dos bois e depois trupicar e dar ruim. Ninguém quer isso aqui, não é mesmo? Então, assim, Exato. eu acho que a gente contemplou, né, tudo que tinha para falar sobre o assunto, as perguntas, então, mais uma vez aí a gente agradece. Agora eu aqui no andar de baixo, estou estranhando. Estou estranhando, né, as letrinhas passando e eu não dando conta de pegar as letrinhas, de fixar comentário, mas enfim. A vida é isso, é uma grande caixinha de surpresa para tirar a gente do lugar de comodidade. Momento Exatamente, do negócio novo, tirar da zona de conforto. Exatamente. Então, obrigada a todos que assistiram. Né? Essa live vai ficar salva aqui, junto também, a Gabi falou, né? Vai colocar aí os endereços de onde fazer essas denúncias. Se vocês verem coisas irregulares e principalmente coisas que coloquem a vida das pessoas em risco e a sua própria vida em risco, porque quem te garante que essa galera não vai estar enchendo a condução quando você estiver indo fazer suas atividades normais também. Então, assim, de toda forma, a gente está sendo afetado sim. Né? Se a gente entendesse minimamente que todas as nossas ações estão integradas, não importa o que você está fazendo, né? A gente de alguma forma está conectado. Isso não é papo good vibes não, gente. Isso é lógico, né? Uma pessoa que pega um ônibus que transmite para uma pessoa que está em casa, que está cumprindo sua quarentena bonitinha, aí passa para uma outra pessoa. Então, assim, estamos sim conectados e precisamos tomar cuidado com a gente, com o nosso próximo, com as pessoas que a gente ama, para que a gente fique bem. Tá? Muito obrigada, Gabi. Obrigada a todos que assistiram. Beijo, beijo. E a Gabi vai encerrar a live. Gente. E vai ficar gravado lá no IGTV, tá bom? Se você pegou a live pela metade, vai ficar gravado lá para sempre. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.